e quero convidar a atenção dos irmãos para a leitura do texto que servirá de base para a nossa reflexão nessa noite. Eu creio que até dispensa a leitura. Acredito que todos nós sabemos de cor esse texto. É um texto muito conhecido por todos. Talvez de todos os textos bíblicos seja o mais conhecido, o mais difundido na cristandade nos nossos dias. Mas vamos tomar a palavra do Senhor, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Todos nós conhecemos bem esse texto. Já está na nossa tela, acho que está no lettering também de quem está em casa. Então vamos fazermos a leitura desse texto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto clássico. Todos nós conhecemos amplamente esse texto da Escritura Sagrada. João, o Evangelho de João, que traz esse texto, João 3,16, é o livro mais lido do mundo. De toda a Escritura Sagrada, o texto mais visitado é o Evangelho de João. E é, por assim dizer, uma vez que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, o livro de João é, especialmente de todos, o livro mais lido do mundo. E João, ele descreve no seu evangelho 7 milagres, apenas 7 milagres do Senhor Jesus Cristo, apontando para a sua divindade. João traz a narrativa da transformação em Caná, nas bodas de Caná da Galileia, da água em vinho, e só João traz esse relato, esse texto. João traz a cura do filho do oficial. João traz a cura do paralítico em Betesda. Também só João traz esse milagre operado pelo Senhor Jesus Cristo na vida daquele paralítico que jazia há 38 anos. João traz também o milagre da multiplicação dos pães e peixes. João traz também o milagre quando o Senhor Jesus caminha por sobre as águas, por sobre as ondas. João também traz a cura do cego de nascença. E João traz a ressurreição de Lázaro. E aí a coisa apertou, porque as pessoas estavam querendo matar Jesus, agora estavam querendo matar Jesus e matar também Lázaro, porque a ressurreição de Lázaro era um fato que abalava as estruturas do status quo da religião daquela época. Também o Evangelho de João traz, por assim dizer, 6 afirmações do Senhor Jesus Cristo de que ele era. Traz o texto, eu sou, como que num paralelo aquele diálogo travado por Deus no Sinai com Moisés, quando Deus manda Moisés, e Moisés, mas se me perguntarem quem me mandou, quem é que eu digo que me mandou? Eu sou, mandou, e você vá e cumpra essa tarefa. O grande eu sou. E o Evangelho de João traz Jesus afirmando, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Também por 7 vezes traz
Jesus afirmando a expressão eu sou. O escritor C.S. Lewis, um grande pensador, um grande teólogo da cristandade do século XX, ele dizia: ou Jesus é um mentiroso, ou Jesus é um lunático, ou Jesus é Deus. Jesus é mentiroso se ele não é quem ele dizia que ele era. Jesus é um lunático, ele não é quem ele pensava que ele era. Ou então, Jesus é Deus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, se encarnou, vestiu pele humana. Não há outra alternativa. O Evangelho de João não começa trazendo uma genealogia de Jesus Cristo, como outros evangelhos iniciam trazendo a sua genealogia. O evangelista Mateus se preocupa em apresentar Jesus como rei. O evangelista Marcos se preocupa em apresentar Jesus como servo. O evangelista Lucas, Dr. Lucas, o médico amado, se preocupa em apresentar Jesus como homem. Mas o evangelho de João se preocupa em apresentar Jesus como Deus. Martinho Lutero, um dos grandes reformadores, um dos grandes teóricos da reforma e prático também da reforma protestante, ele dizia que esse texto, João 3,16, é a miniatura do Evangelho. O amor de Deus já era familiar para os judeus, mas agora Jesus choca a sua audiência e diz que não apenas aos judeus, mas a todas as raças, a todo mundo, ao mundo inteiro. O mundo inteiro como objeto do amor de Deus. E nós devemos nos admirar, meus irmãos, porque Deus amou o mundo, não pelo tamanho do mundo, como sendo algo muito grande, nem pela quantidade de gente, tanta gente que habita o mundo, mas é admirável e admirado o amor de Deus pelo mundo, pelo fato do mundo ser o que é. Sendo o mundo tão mau, mesmo assim, é objeto do amor de Deus. Interessante que esse mesmo João, que traz esse texto, que diz, que nos informa que Deus amou ao mundo, de tal maneira, ele diz, em outra passagem, não sei se os irmãos aqui da técnica podem nos auxiliar, 1 João, capítulo 2, verso 15, verso 16, verso 17. Em outras passagens, e essa que vai estar aí na nossa tela, João proíbe os cristãos de amar o mundo, ou qualquer coisa do mundo. Confira aí por gentileza. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E fecha o verso 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pode parecer uma contradição, mas não há contradição. Aqui João faz uma severa advertência aos cristãos, de que o cristão não deve amar o mundo com uma egoísta participação. Mas, em paralelo, ele diz que Deus ama o mundo com um amor altruísta de redenção. Pastor Hernandes, comentando acerca desse texto, faz um apelo. E ele nos diz da seguinte forma: se você pode ser salvo ou perecer eternamente, você pode. Se essa salvação já foi providenciada por Deus, e ela foi,
Se essa salvação só pode ser recebida pela fé, não pelas obras, e isso é verdade. Se hoje é o dia da salvação e amanhã pode ser tarde demais para tomar a decisão, isso é fato. Se Deus já declarou seu amor por você, apesar de você ser pecador, e Ele já fez isso. Se Deus já enviou seu Filho unigênito ao mundo para ser o seu Salvador, e Ele realmente fez isso. Se Deus lhe deu uma única alternativa para ser salvo, qual seja a de crer em Jesus, e Ele já deixou isso claro. Se você tem a possibilidade de escolher a vida ou a morte, então o conclamo a escolher a vida, para que você viva e viva para sempre. O autor de Hebreus, no capítulo 2, no verso 3, ele traz uma reflexão e uma pergunta: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E é a respeito da grandeza da salvação que a gente reflete nessa noite ao tema proposto. E eu vou separar esse texto em 7 partes, que teve como base um sermão do pastor Marcelo Gualberto. A grandeza da salvação se dá, em primeiro lugar, em virtude da sua procedência. Em virtude da sua procedência. Olha o texto de novo aí, por favor. Porque Deus amou o mundo. A grandeza da salvação se dá em virtude de que ela nasce em Deus. A sua procedência é divina. Deus é a fonte da salvação. O amor de Deus por você é eterno, é incondicional. A própria medicina nos ajuda a explicar esse conceito, quando diz que a função faz o órgão. O apêndice não é órgão porque não tem função. A função faz o órgão. A medicina nos ajuda a explicar esse conceito. Deus nos ama, Deus te ama porque Deus é amor. O próprio João traz esse conceito em 1 João capítulo 4, verso 8, dizendo que Deus é amor. É o amor de Deus por você, espontâneo, autogerado. O Criador do céu e da terra colocou seu coração em você desde a eternidade. Deus não sente nojo de nós, apesar de nós. Deus não nos afasta. Deus nos ama. Deus, como noivo, se alegra com a sua noiva. Deus nos ama e nos atrai com cordas de amor. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus te ama. Deus amou o mundo. A grandeza da salvação se dá em virtude da origem. Se dá em Deus. De onde veio esse amor? Esse amor vem do próprio Deus. Não está em nós. Está nele. É da sua natureza. A causa está nele. Qual é a dimensão desse amor? E aí, irmãos, eu quero convidar vocês para refletirem comigo acerca do comprimento desse amor, acerca da largura desse amor, acerca da altura desse amor e acerca da profundidade desse amor. O comprimento desse amor, esse amor é revelado desde Adão até o último ser humano que existir na face da terra. Esse é o comprimento do amor de Deus. A largura desse amor,
a todas as nações, todos os povos, todas as tribos, todas as raças. A altura desse amor vai até o coração de Deus. E a profundidade vai até o mais miserável pecador. Mas a grandeza da salvação, meus irmãos, não se dá apenas em virtude da sua procedência. O texto vai adiante. Porque Deus amou o mundo. A grandeza da salvação se dá em virtude da sua amplitude. Deus amou o mundo. Qual é a extensão do mundo amado por Deus? Nicodemos pensou que o amor de Deus era exclusivo para os judeus. Para os judeus. Mas agora Jesus choca aquela audiência e diz que não, Deus amou o mundo. Não apenas os judeus, mas agora os gentios estão incluídos. Todas as raças, todos os povos, todas as tribos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o pobre e ama o rico. Deus ama o doutor, Deus ama o analfabeto, Deus ama o religioso, Deus ama o ateu. Os fariseus achavam que Deus teria prazer em destruir o mundo. E agora Jesus choca com aquela informação que Deus amou o mundo a ponto de dar o seu filho. Ele não está dando um anjo, ele não está dando outro ser criado, ele está dando o seu próprio filho por amor ao mundo. O que havia no mundo para que Deus o amasse? O que havia no mundo? Não havia nada. Não havia nada. Mesmo assim, Deus amou para redimi-lo. Apesar da inimizade contra ele. Apesar do ódio à sua vontade. Apesar da reação contrária à sua palavra. Apesar do desprezo, apesar da rebelião, todavia, ele amou o mundo. A quem Deus amou? O mundo. Deus amou pecadores de toda a raça. Deus amou aqueles que não são dignos de serem amados. Apesar de ser rejeitado, ele amou a mim e a você. Já pensou em ser amado por uma pessoa famosa? Pois Deus, o Criador do universo, amou a você. Deus amou, escolheu você para ser dele. Deu seu filho para te salvar e para conduzir você a seu reino de glória. A grandeza da salvação se dá em virtude da sua procedência, em virtude da sua amplitude. Deus, porque Deus amou ao mundo. Em terceiro lugar, irmãos, a grandeza da salvação se dá também em virtude da sua intensidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. E que maneira é essa, irmãos? O amor de Deus é indescritível. Ele amou sacrificialmente. Ele deu tudo o que tinha. Há um poeta que escreveu esse texto acerca do amor de Deus. Ainda que todos os mares fossem tinta
e todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem penas, e todos os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o grande amor de Deus. O amor de Deus é eterno. Antes de você nascer, Deus já lhe amou. Antes dele lançar os fundamentos da terra, ele te amou. Antes que o sol brilhasse, antes da primeira chuva, Deus te amou. O mesmo João, ele traz um conceito interessante. Ele escreve o livro de Apocalipse, lá em Apocalipse 13, verso 8, ele diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus conhece você, Deus te formou no seio da sua mãe, no ventre de sua mãe. Os seus primeiros batimentos cardíacos Deus conhece, seus primeiros pensamentos, sua primeira respiração, Deus conhece cada pensamento, cada desejo, cada sussurro da sua alma. Deus te conhece e apesar disso, Deus nunca desistiu de você. Deus não abre mão de você. O amor de Deus é deliberado. Ele resolveu amar você e escolher você para Ele. Ele pôs o seu coração em você e nos escolheu para Ele, para sermos seus filhos. Mas em quarto lugar, a grandeza da salvação não se dá apenas pela procedência, porque Deus amou. Não se dá apenas em razão da sua amplitude, Deus amou o mundo. Não se dá apenas pela sua intensidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas a grandeza da salvação se dá também em virtude da sua dádiva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que mais Ele poderia dar? Deu o seu próprio Filho. E aí nos leva a refletir, irmãos, sobre o preço da nossa salvação. Quem muito ama, muito dá. O amor que não se sacrifica é apenas um arremedo de amor. Não é amor verdadeiro, é um simulacro. A dádiva de Deus para o mundo pecador, Ele dá o Cordeiro de Deus, o Cordeiro substituto, o dom inefável de Deus a você. Leva-nos a refletir sobre a sua encarnação e a sua morte. O preço que Deus pagou não foi com coisas corruptíveis como prata, como ouro, mas foi o preço do sangue do seu próprio Filho, vertido na cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, diz que ele rasgou o escrito de dívida que era contra mim, contra você, removeu inteiramente e encravou na cruz. Jesus, naquela cruz, naquele grande brado de vitória, ele afirma: tetelestai, está consumado, está pago, não deve mais nada. O que foi esse dom? Foi o seu Filho, em quem Ele se compraz. Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Foi esse Filho que Ele deu. Deus deu aquele que com Ele era um. O próprio João abre o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus nos deu tudo.
Deus nos deu seu Filho. Ele deu o seu Filho para ser maltratado, para ser cuspido, para ser ferido, para ser transpassado, para ser esbordoado, para ser pregado numa cruz para que nós fôssemos perdoados. Como ele nos deu o seu Filho unigênito? Ele mandou o seu Filho para o exílio entre os homens. Jesus se esvaziou. Jesus nasceu numa estrebaria. Jesus cresceu numa carpintaria. Jesus morreu numa cruz. Sendo rico, se fez pobre. A Bíblia diz que ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Mandou o seu Filho para o meio de escribas e fariseus. Mandou o seu Filho para que tornasse maldição e pecado no nosso lugar. A salvação é grande em virtude de sua dádiva. A cruz, meus irmãos, não é um acidente de percurso. A cruz estava na agenda de Deus. A cruz existiu por causa do amor de Deus. E não o contrário. Deus nos ama por causa da cruz. Não. A cruz é consequência. Existiu em razão do amor de Deus. Deus já havia dado essa promessa na queda do homem. Quando disse aquela serpente imunda que o filho da mulher ferirá a tua cabeça. Já na queda, Deus prometia a redenção do ser humano. Deus olhava para o seu unigênito, desde a fundação do mundo, já enxergava a cruz. Os sacrifícios dos sacerdotes já apontavam para Jesus. Romanos 8:32 diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Deus deu e continua dando o seu Filho. A fonte está aberta e jorrando para toda a eternidade. A grandeza da salvação se dá em razão da sua dádiva. Mas em quinto lugar, irmão, já começando aí para o final, a grandeza da salvação se dá em razão da sua oportunidade. Em razão da sua oportunidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, Irmãos, a salvação não é resultado das obras que nós possamos fazer para Deus. Mas a salvação é resultado da fé que depositamos em Cristo. Para que todo o que nele crê. Ele não diz, para que todo aquele que guardar a lei. Não, o texto não diz isso. O texto não diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que guardar a lei. Não, ele não diz isso. Ou então alguém pode entender que ele tenha dito o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles éticos e filantropos. Não, ele não disse isso. Ou alguém possa imaginar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos os que praticam as boas obras. Ele não disse isso. Ou, admitamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos os sinceros e honestos, ou para que todos aqueles que amam a si mesmos. Ele não disse isso.
ele não tem compromisso com o que não está na sua palavra. Ele é categórico. E aí, uma oportunidade para todos. Uma oportunidade. Esse texto traz tanto um convite para todos os que creem, como também uma exclusão de todos os que não creem. De todos os que não creem. É preciso, em primeiro lugar, acreditar firmemente na verdade do Evangelho. Crer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como diz o profeta Isaías no capítulo 53, verso 5. E por seus ferimentos nós somos sarados. Ele morreu por mim. Deus puniu meus pecados em Jesus. Temos que crer nisso. Não apenas crer nisso, mas apropriar-se da verdade do Evangelho. Não apenas crer, é preciso entender e aceitar isso. A morte vicária de Cristo, a morte substituta, a morte que ele morreu, era a minha morte. Era a sua. Ele tomou o seu lugar, tomou o meu lugar e pagou um preço que nem eu nem você tínhamos como fazer, tínhamos como pagar. É preciso fé. É preciso crer que aquele sangue derramado na cruz foi por você e foi por mim. E é necessário descansar unicamente nessa fé para a sua salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos lançar fora qualquer outra confiança. Não confie nos ritos religiosos para a sua salvação. Não confie em seus méritos. Não confie em suas obras. Não confie nos seus predicados morais. Não confie na sua religiosidade. Não confie na sua filiação partidária. Não confie no saldo financeiro da sua empresa, na sua conta bancária. Não confie nessas coisas, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, só a fé em Jesus, só a fé em Jesus. O mesmo João, lá em 1 João, capítulo 5, verso 12, 1 João 5, verso 12, simples assim, olha aí, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida, simples assim, ao mesmo tempo que é uma oportunidade. Aqueles que se decidem negligenciar tão grande salvação, são responsáveis também por fechar essa oportunidade na sua vida. Em sexto e penúltimo lugar, a grandeza da salvação se dá em virtude da segurança do livramento. Da segurança do livramento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. A segurança do livramento. Irmãos, há um perigo eterno. Há uma condenação eterna. A única maneira de escapar dessa ira vindoura é crer em Cristo. O juízo divino alcançará a todos. Quem crê jamais perecerá eternamente. Está selado, lavado, justificado, guardado e tem o nome escrito no livro da vida. É membro do corpo de Cristo.
E Cristo, na eternidade, não será um Cristo amputado de algum de seus membros. Não. Se você é membro do corpo de Cristo, você está junto, está dentro. Você está com Cristo. Você é nova criatura. Você nasceu de novo. Você passou da morte para a vida. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em último lugar, a grandeza da salvação se dá em virtude de sua oferta. Em virtude de sua oferta. Porque Deus amou a procedência, o mundo, a sua amplitude, de tal maneira a sua intensidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a sua dádiva, para que todo o que nele crê, a oportunidade, não pereça a segurança do livramento, mas tenha a vida eterna. A grandeza da salvação se dá em virtude da sua oferta. Deus tem para você a vida eterna, a comunhão eterna com Ele. Vida eterna. Não é a vida passageira, não é vida fugaz, é vida eterna. É a vida de Deus, que Ele infunde na nossa vida, a vida eterna. É vida abundante, é vida superlativa, é vida maiúscula. É uma festa que não pode acabar nunca. É uma festa no melhor lugar, na melhor companhia, com a melhor roupa, com a mesa mais farta, com as melhores músicas. É estar para sempre com Deus. Essa vida brilhará mais do que as estrelas. Enquanto houver Deus, haverá vida conosco. Enquanto houver céu, estaremos com Ele. Enquanto Jesus Cristo existir, estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Enquanto houver eternidade, os salvos continuarão a se regozijar em Deus pelos séculos dos séculos. Quero encerrar com uma ilustração muito conhecida. Muito conhecida. Havia um homem rico, viúvo, que tinha um único filho. E aquele pai compartilhava com seu filho amado uma paixão por colecionar obras de arte. As melhores obras de arte adornavam a casa, as paredes da casa, da residência daquela família. Veio a guerra e aquele filho foi servir ao seu país. Poucas semanas depois, o pai recebe um telegrama. O filho havia tombado em combate. Na manhã de Natal, bate a porta daquela residência e vem um soldado trazendo embrulho nos braços para aquele pai, aquele homem. E aquele soldado se dirige àquele senhor e fala: olha, o seu filho perdeu a vida quando ia resgatar uma pessoa, e essa pessoa que ele foi resgatar era eu. Eu sou um artista e eu desenhei um retrato do seu filho e vim te dar de presente o retrato do seu filho. Os críticos de arte nunca deram valor àquela obra, mas a expressão do rosto daquele filho, aquela pintura, apresentava o rosto daquele jovem em detalhes tão impressionantes
que parecia captar bem a sua personalidade. A sua personalidade. E o pai emoldurou aquele quadro e botou no local principal da sua casa. Na primavera seguinte, aquele senhor veio a óbito, faleceu, ficou doente, morreu. E o mundo da arte ficou em grande expectativa, porque aquela coleção de obras de arte seriam leiloadas. E colecionadores do mundo inteiro se dirigiram até aquele lugar para participarem daquele leilão. Estavam ansiosos pelo início do leilão, e o início do leilão se deu pela foto do filho. Interessante que a foto do filho, aquele quadro do filho não estava no catálogo de nenhum museu. Mesmo assim, o leilão começou por aquele quadro. E o leiloeiro abriu o leilão, perguntou se havia alguma oferta. Não havia oferta. Pouco tempo depois, uma pessoa levantou-se e deu a oferta mínima de $100 por aquele quadro. E as pessoas ávidas para que as obras de maior vulto, de maior valor, fossem efetivamente colocadas em leilão para poderem dar seus lances. E aquele lance de $100 coube a um amigo da família que levantou-se e falou: eu conheci o filho e conheci o amor que o pai tinha por esse filho. Eu vou comprar esse quadro. E comprou por $100. E as pessoas ávidas pelos próximos lances das próximas obras de arte, os próximos quadros. E o leiloeiro perguntou, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, bateu o martelo, vendido aquele quadro. E após vender o quadro, ele falou: está encerrado o leilão. Como assim? Nós viemos de tão longe em busca dessas obras de arte. Porque no testamento do pai está escrito que quem leva o filho, leva tudo. Quem arrematou o quadro do filho, levou toda a coleção de obras de arte daquele pai. Deus faz isso conosco. Quem tem o filho, tem tudo. Quem tem o filho, tem a vida. Você tem o Filho de Deus? Você que tem o Filho de Deus, se coloque de pé para a gente orar junto, encerrando esse momento. Você que tem o Filho de Deus, se coloque de pé. Ou se você quer ter o Filho de Deus, se você quer ter o Filho de Deus, se você não quer negligenciar tão grande salvação, se coloque de pé, onde você estiver. No anonimato da sua casa, da sua residência. Vamos falar com Deus, vamos orar ao Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi aberta, foi lida, foi exposta. E nós cremos, a Deus, na intervenção do Teu Espírito Santo, porque o homem não pode falar dele mesmo nada, Pai, a não ser que o Teu Espírito Santo, além do texto lido, além da palavra, que o Senhor venha falar ao coração de cada ouvinte nesta noite. Que o Senhor venha abrir o entendimento, abrir o coração, abrir a alma. Que o Senhor mesmo possa fazer morada nesta vida que está se colocando de pé nesse momento. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Visita-nos sempre, Pai, com graça, com verdade. Edifica, Senhor, a Tua igreja, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a Tua boa vontade para conosco. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. O Senhor nos deu tudo. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor para conosco. Fica conosco, Pai, sempre. É a oração que te fazemos, entregando a nossa vida a Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.